hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Aleluia. Vou ler mais uma vez o versículo 17, que diz assim: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Sempre que nós lemos e vemos falar sobre Êxodo, automaticamente a gente se lembra sobre Moisés. A gente fala sobre o livro de Êxodo e a gente automaticamente lembra do libertador, daquele que tirou o povo do Egito das mãos de Faraó e os libertou. Sempre que a gente ouve falar em Êxodo, a gente automaticamente lembra de Moisés e de como o Senhor lhe usou de forma poderosa, como o Senhor foi na vida de Moisés. Acontece que quando nós paramos para ler as histórias que estão no livro de Êxodo, a gente vê que existem pessoas que foram fundamentais para o ministério de Moisés. Se a gente for ler as histórias que estão no livro de Êxodo, a gente vai ver que existiam pessoas que foram totalmente necessárias para impulsionar Moisés ao propósito que ele tinha. Moisés, ele foi o libertador? Foi. Moisés fez grandes coisas? Fez. O Senhor usou poderosamente Moisés? Usou. Só que a gente pode ver também que existiram várias pessoas que contribuíram para o ministério de Moisés. E Moisés, ele é o tema de muitas pregações. Muita gente prega e fala sobre Moisés. Muita gente já conhece a história de Moisés. As nossas crianças crescem ouvindo a história de Moisés. Só que para que o propósito de Deus pudesse se realizar na vida de Moisés, tiveram que vir umas pessoas antes de Moisés. E muitas das vezes nós passamos por essas passagens e a gente se esbarra com esses personagens e a gente não entende, não vê a importância que elas tiveram. Às vezes a gente passa lendo rápido no hábito do dia a dia e a gente não dá conta de quão forma poderosa Deus usou algumas pessoas para que elas impulsionassem Moisés para aquilo que ele foi chamado. A verdade é que antes mesmo de Moisés nascer, ainda quando ele estava sendo gerado na barriga de sua mãe, ainda quando Joquebede o gerava e ele estava na barriga, Deus já tinha levantado pessoas que iriam abençoar o ministério de Moisés. O Senhor, ele levantou pessoas ainda mesmo antes de Moisés nascer, para que guardassem e abençoassem a vida de Moisés. Ainda antes de Moisés nascer, o Senhor já tinha preparado tudo para quando Moisés chegasse. Aleluia. E eu achei isso maravilhoso lendo isso. Eu achei tipo assim, uau, que incrível. Como o Senhor, ele cuida das coisas no mínimo detalhe. Como o Senhor, ele é detalhista e ele cuida de nós no mínimo detalhe. E automaticamente eu me lembrei do apóstolo Paulo, quando ele compara a igreja de Cristo com um corpo. Ele diz assim, olha, a igreja, nós somos um corpo e cada um de nós é um membro. Uns membros, uns são as mãos, outros são os pés, outros é o dedo mindinho e ninguém quer ser o dedo mindinho. Só que a verdade é que cada um de nós temos uma função e cada um tem a sua importância. A gente como um corpo, a gente não pode achar que o mindinho não tem importância. Afinal, esse mindinho é ele que serve para dar equilíbrio ao nosso corpo. E quando a gente bate ele em algum lugar e a gente lembra, poxa, meu mindinho realmente ele tem valor. Quando a gente bate o mindinho em algum lugar, a gente lembra, meu Deus, esse mindinho, afinal ele realmente tem valor. Às vezes a gente quer todo mundo ser a mão, quer ser o braço, só que ninguém quer ter as partes menores, mas a verdade é que todas as partes do corpo de Cristo, todos os membros, têm a sua importância. Sabe, talvez você ainda não está entendendo o que eu quero te dizer nessa noite, só que eu quero te dizer que você tem importância, você tem valor na casa do Senhor. Talvez você olha para você e você se vê tão pequeno, tão frágil. Tem pessoas que têm cargos muito melhores, tem pessoas que são as mãos, tem pessoas que são os olhos para ver, tem pessoas que são ouvidos para escutar, e você talvez se veja justamente como aquele dedo mindinho que eu falei. Só que o Senhor, ele diz a mim, diz a você, não, você tem valor, você é importante dentro da minha casa, você é valorizado dentro da minha casa. Talvez as pessoas olhem, talvez até nós mesmos olhamos para nós e dizemos, não, mas eu não tenho valor nenhum. Tem pessoas que têm muito mais valor, tem pessoas que falam muito melhor, tem pessoas que se discursam muito melhor, louvam muito melhor, mas o Senhor, ele está dizendo, você para mim
tem valor, aleluias. E isso nos mostra uma coisa, que ninguém é melhor sozinho. Sabe aquele ditado que fala assim, é melhor sozinho do que mal acompanhado? Na verdade, não. Ninguém é melhor sozinho. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Eu não sou melhor sozinha e você também não é melhor sozinho. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu não preciso de depender de ninguém. Eu prefiro estar sozinha do que mal acompanhada. Não, sozinho nós não chegamos a lugar nenhum. E o corpo de Cristo nos mostra justamente isso. O corpo de Cristo vem nos ensinar justamente isso. Todos nós somos importantes, todos nós temos valor. E sozinhos nós não chegamos a lugar nenhum, aleluia. E muitas das vezes, talvez você se olha para você e você fala assim, bom, eu não sou melhor sozinho, beleza, mas eu estou sozinho. Talvez você olhe para você e você reconhece que realmente você precisaria de alguém do seu lado, só que você olha para o lado, talvez você fala, não, mas eu não tenho ninguém. Não, eu não tenho ninguém para eu contar os meus segredos. Eu não tenho ninguém que me abrace. Eu não tenho ninguém que me estenda a mão. Eu não tenho ninguém que ore comigo, que jejue comigo, que interceda por mim. Só que Jesus nessa noite, Ele está dizendo a mim, a você, você não está sozinho. Você é importante, você faz parte de uma família, você faz parte de um corpo e você não está sozinho. Nessa noite o Senhor me lembra a mim, me lembra a você, que você não está sozinho. E ainda que pareça que você está sozinho, o Senhor, Ele está levantando pessoas que estarão te auxiliando no ministério que Ele tem para a sua vida. Por mais que pareça talvez que você está sozinho neste momento, mas o Senhor, Ele está preparando pessoas que serão as suas auxiliadoras, aleluias. A sua casa, ela não está sozinha. O seu ministério, ele não está sozinho, aleluias. O Senhor, Ele já preparou pessoas que estarão te auxiliando, aleluias. Então, quem sabe você chegou aqui pensando justamente isso. Não, eu estou tão sozinho, eu estou tão abandonado, eu não tenho valor, ninguém me nota. Eu estou tão triste, ninguém me abraça, ninguém me vê. Só que o Senhor nessa noite, Ele está dizendo, você não está sozinho. Você tem pessoas com quem você pode contar. E nós olhamos para Moisés e vemos o porquê de Deus preparar as pessoas. Eu olho para a Bíblia e nós vemos duas mulheres que não é Sara e Ana, que são muito conhecidas. Duas mulheres que não é Ruth e Noemi, que são muito conhecidas. Não. São mulheres que não são muito faladas, mulheres que não são muito citadas, mas são mulheres que tiveram papéis fundamentais para o propósito de Deus na vida de Moisés. Mulheres que tiveram papel fundamental para que o propósito de Deus realizasse na vida de Moisés. Mulheres que não abriram o mar, não foram elas que abriram o mar, mas foram mulheres que Deus preparou para impulsionar e guardar aquele que iria abrir o mar. Mulheres que não fizeram grandes milagres, grandes prodígios, que não se apresentaram a Faraó e disseram, olha, liberta o povo, não, mas mulheres que guardaram e protegeram e auxiliaram aquele que iria até Faraó. Sabe, Moisés, ele não tinha ainda nem nascido, e o Senhor, Ele já tinha tudo preparado. Sabe, às vezes a gente olha o caos que está o mundo aí fora. Às vezes a gente olha e vê o caos que está aqui fora no mundo. E a gente fica assim, Senhor, será que o Senhor não está vendo? Senhor, será que o Senhor não está enxergando? Ainda na terça-feira o Roger falou sobre o caso da mãe e dos filhos que pararam de falar por questão monetária, questão de dinheiro. E a gente olha para isso tudo e a gente fala, Senhor, onde é que o Senhor está? Será que o Senhor perdeu o controle? Só que na verdade o Senhor, Ele não perdeu o controle da situação. Talvez a mãe de Moisés olhava e falava, Senhor, o que será de nós agora? Senhor, o Faraó falou que é para matar todas as crianças. O que será do meu filho? O que será da minha filha? Só que o Senhor nessa noite, Ele está dizendo a mim, a você, eu não perdi o controle da situação. Por mais que pareça que as coisas estão de cabeça para baixo, por mais que pareça que as coisas estão perdidas, o Senhor, Ele não perdeu o controle da situação. Ele simplesmente está levantando e preparando pessoas que estarão mudando a história dessa geração. O mundo até pode parecer um caos, pode parecer que o Senhor não está fazendo nada, mas na verdade o Senhor, Ele está levantando e preparando homens e mulheres que mudarão
a história desta nação. Eu não sei se você acredita nisso, se você pode receber isso sobre a sua vida, mas eu estou declarando e profetizando que o Senhor, Ele está levantando homens e mulheres nessa geração que mudarão a história de Portugal, homens e mulheres que mudarão a história de Vila Franca de Xira, homens e mulheres que mudarão a história de Lisboa, homens e mulheres que mudarão a história da Europa. E se você acredita nisso, toma posse disso nessa noite. Aleluia. Aleluias. Talvez você chegou aqui desanimado, mas o dono dos céus, o nosso Deus, Ele está dizendo: eu não perdi o controle. Aleluias. E a Bíblia vai falar sobre essas duas mulheres. Mulheres que nunca foram muito citadas, mulheres que não foram muito faladas, mulheres que talvez você nem conhecia o nome delas, mas você a partir de hoje, não, Jesus não vai esquecer. Sifrá e Puá. Mulheres que mudaram não só a história de Moisés, mas mulheres que mudaram a história de uma nação. Mulheres que mudaram a história não só da mãe de Moisés, não, mas mulheres que mudaram a história de um povo inteiro. Sabe o que eu acho mais interessante? É que Sifrá e Puá, quando elas agiram protegendo aquela criança, elas não sabiam quem Moisés ia ser. Talvez se as pessoas soubessem quem aquela criança seria, talvez todo o povo hebreu se juntava e iria proteger. Afinal, essa criança vai ser o nosso libertador. Só que aquelas mulheres, elas não sabiam quem aquela criança seria. Elas simplesmente queriam servir e cuidar e proteger o máximo de crianças que elas podiam. E sabe, quando eu li isso aqui, eu fiquei assim: meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, como a tua palavra é maravilhosa. Porque muitas das vezes a gente quer servir, a gente quer proteger, a gente quer ajudar os nossos pastores superintendentes apenas. Às vezes a gente vê o pastor presidente, a gente fala: não, vamos todo mundo ajudar o pastor presidente. Às vezes a gente vê o nosso pastor João Paulo e a gente para e pensa: não, vamos todo mundo ajudar o nosso pastor João Paulo. Porque a gente sabe quem eles são. Às vezes a gente vê o nosso pastor vice-superintendente, às vezes nós vemos os nossos presidentes da Comadef e a gente fala: não, eu quero ajudar esse homem, não, eu quero ajudar essa mulher. Porque a gente já sabe quem eles são. Mas a verdade é que Sifrá e Puá, elas não faziam a mínima ideia de quem Moisés seria. Elas serviam porque elas queriam servir. E sabe de uma coisa? Se a gente tivesse a noção, se a gente parasse para pensar, muitas das vezes a gente passa pelo irmão, o nosso irmão precisa tanto de um abraço, precisa tanto de uma ajuda, só que a gente está tão preocupado apenas em servir quem a gente acha que merece. A gente está tão preocupado em servir apenas aquele que a gente acha que pode nos dar alguma coisa, sendo que essas mulheres vêm nos ensinar que o valor não está em quem você serve, mas como você está servindo. Sabe, se a gente soubesse, se a gente parasse para pensar quem o Léo será no futuro, talvez hoje em dia a gente serviria mais o Léo. Se a gente parasse para pensar quem a Nicole vai ser no futuro, a gente serviria mais a Nicole. Se a gente parasse para pensar talvez quem o nosso evangelista Ícaro vai ser, a gente o serviria mais. Só que a gente está muito focado em servir aqueles que já são. E o Senhor está nos chamando para servir a todos, a cuidar de todos, a amar todos, a defender a todos, aleluias. Sabe, eu acredito sim, trabalhar com jovens é a maior bênção que o Senhor já deu na minha vida. E desde que eu comecei com o Renascer, hoje eu não estou mais na liderança do Renascer, mas quando eu comecei no Renascer, eles eram muito novos. Eles tinham 11, 12 anos. E eu e o Roger, a gente olhava para aqueles adolescentes, talvez nem eles acreditavam muito neles. Os pais deles falavam assim: Maila, ajuda, Maila, que está difícil. E todo ensaio a gente virava para eles e falava: olha, se vocês tivessem noção de quem vocês serão no futuro, vocês se começavam a preparar a partir de agora. E nessa noite eu digo: se nós tivéssemos noção que o irmão que está do nosso lado será no futuro, nós começávamos a servir ele a partir de agora. Deixa eu te dizer uma coisa: não espere o seu irmão se tornar algo para você o servir. Não espere o irmão que está do seu lado se tornar algo para você o abençoar, para você o ajudar, para você o impulsionar. Não, comece a impulsionar o seu irmão a partir de agora. Comece a ajudar o seu irmão a partir de agora. Estenda a sua mão para o seu irmão a partir de agora, aleluias.
Sifra e Puá. Duas mulheres que não são muito conhecidas, mas são duas mulheres determinadas. Duas mulheres muito corajosas. Mulheres que não se curvavam diante do decreto do rei. Sabe, a Bíblia diz que o rei, o faraó, faz um decreto e fala assim: olha, antes do bebê nascer, vocês vão lá e matam. Antes do bebê sequer vir nascer, você já mata ele. E sabe, se a gente for parar para pensar, quem faz o decreto não é uma pessoa qualquer. Quem faz esse decreto não é um presidente da junta, não é um chefe de trabalho. Porque se o seu chefe de trabalho manda fazer alguma coisa, o seu chefe maioral lá no trabalho manda você fazer alguma coisa, você pode até ter a audácia e a coragem de não fazer, mas você sabe das consequências que você vai sofrer. Porém, essas mulheres não eram um chefe de trabalho que estava falando com elas, não era um soldado que estava falando com elas, era o maioral da nação que estava falando com elas. Olha, vocês, toda criança que nascer, vocês têm que matar antes mesmo delas nascerem. E aquelas mulheres recebem esse decreto de morte, e eu imagino elas olhando uma para a outra e falando: não tem como a gente fazer isso. Como é que a gente vai fazer isso? Não tem maneira da gente fazer isso, afinal o nosso Deus, Ele não nos chamou para matar ninguém. Não tem como nós fazermos isso, porque o nosso Deus não nos chamou para tirar a vida de ninguém. Não tem como nós fazermos isso, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de vida, e vida com abundância. Eu não estou aqui para tirar os sonhos de ninguém. Eu não estou aqui para enterrar os sonhos de ninguém. Eu não estou aqui para matar a esperança de ninguém. Sabe quantas das vezes no mundo afora nós vemos irmãos que lutam contra irmãos, irmãos que matam sonhos de irmãos, irmãos que matam esperanças de irmãos. O irmão está ali: eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Aí chega outro irmão e fala: você não vai conseguir nada. Você vai conseguir o quê? Como é que você vai conseguir? Você já viu como é que você fala? Você já viu como é que você prega? Você já viu como você canta? Ei, o Senhor não nos chamou para matar os sonhos de ninguém. O Senhor não nos chamou para matar ninguém. O Senhor nos chamou para trazer vida. O Senhor nos chamou para levar vida. Você tem que ser um transmissor de vida, aleluia. E aquelas mulheres recebem aquele decreto, e elas, eu imagino elas conversando um com a outra e falando: a gente vai ter que arrumar uma estratégia. Não tem como a gente fazer o que ele está pedindo. De que jeito que a gente vai matar essas crianças? Não é possível. E essas mulheres, elas não obedecem e não se curvam diante do decreto do rei. Elas não acatam a ordem que Faraó lhes dá. Bom, que então o tempo vai passando e Faraó percebe que as crianças estão nascendo. Tem criança para dar e vender. E ele fala assim: alguma coisa não está certa. Aquelas mulheres não me obedeceram, elas não fizeram o que eu mandei. Então o Faraó manda chamar elas, e elas falam, e imagina ele perguntando: então, o que se passou? Então, não me obedeceu? Então, você não entendeu o que eu te falei? Então, você não entendeu que era para matar, que era para destruir, que era para exterminar com o sonho daquelas mulheres? Vocês não entenderam que era para matar aquelas crianças? E aquelas mulheres, elas viram e falam: ó rei, o Senhor não sabe, é que as mulheres hebreias, elas são diferentes. Oh rei, você não entende porque essas mulheres, elas são diferentes. Enquanto a gente está chegando lá com a morte, quando a gente bate na porta, a vida já chegou lá primeiro. Oh rei, você não entende porque quando a gente chega lá para exterminar, a vida já está dentro da casa. Oh rei, você não entende que quando a gente chega para destruir, para matar, para exterminar, a vida já chegou primeiro. E deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: eu não sei se existe um decreto de morte sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre o seu ministério. Só que nessa noite a vida chegou primeiro. Nessa noite o dono da vida, Ele está aqui. Nessa noite o dono da vida, Ele já chegou, aleluias. E onde havia morte, o Senhor, Ele está dizendo: não vai morrer. Onde tinha decreto de morte, o Senhor vai estar dizendo: não vai acabar. Onde estava dizendo: não vai nascer, o Senhor vai dizendo: vai nascer sim, aleluia. Glória. Aleluia. Meu irmão, eu não sei se você acredita nisso ou não,
Mas nessa noite, se eu fosse você, eu começava a desengavetar sonhos que estavam trancados, que disseram que não ia dar em nada, que profetizaram e disseram, você não vai conseguir. Nessa noite, o dono da vida está dizendo, vai nascer sim, vai gerar sim, vai dar certo sim, aleluia, glória, aleluia. Então o rei, ele chama aquelas mulheres e fala, olha, já que vocês não me obedeceram, já que vocês não fizeram o que eu falei, então eu vou mudar o decreto. A partir de agora, as crianças que nasceram, o decreto não é só para vocês duas. O decreto é para todo o Egito. Quem vê uma criança aí, pode jogar no rio. É para matar, é para morrer. A partir de agora o decreto não é para vocês duas. Já que vocês duas não querem obedecer, tudo certo. O decreto já não é sobre vocês, é para todo o Egito. Todos aqueles que verem um bebê hebreu podem matar, podem destruir. E foi justamente aqui que Deus trouxe o livramento para a vida de Moisés. E o restante da história você já sabe. Mas o que eu quero te dizer é que é aquilo que o inimigo pensou que ia te matar, que ia te fazer parar, que ia te fazer destruir, que ia te fazer estacionar. O Senhor nessa noite, Ele pega isso, e Ele pega isso para te impulsionar para o propósito que Ele te chamou para viver. Aquilo que o inimigo pensava que agora eu acabo com ela, agora eu acabo com ele, agora eu destruo com a família dela. O Senhor está te dizendo, não é para parar, é para te impulsionar. Aquilo que o inimigo pensava que era para te fazer desistir, o Senhor nessa noite usa isso para te impulsionar, aleluias. E o culto de hoje é um culto de intercessão. E a gente às vezes confunde um pouco intercessão e oração. Só que interceder nada mais é do que a gente pegar a causa do outro, a dificuldade do outro, o problema do outro e a gente tomar para nós. Intercessão é a gente pegar a nossa dor, o nosso problema e pôr um pouquinho no bolso, esquecer um pouco dela e olhar para a dificuldade e o problema do irmão que está do nosso lado. Intercessão é a gente olhar para o nosso irmão com um olhar de amor e interceder pela causa dele. Sabe, intercessão é nós abraçarmos a causa de alguém, é nós estendermos a mão para alguém. E se existe uma coisa que eu não canso de dizer, e eu até disse no Emadef, que eu tenho tanta certeza e tanta convicção que quem é Deus, que por vezes se eu estiver enferma, se eu estiver doente, se eu tiver dificuldade, isso não muda em absolutamente nada em quem meu Deus é. Sabe, não é porque Deus não me curou que eu não digo que Ele é um Deus que cura. Não é porque Deus não salvou a minha casa que eu não digo que Ele não é um Deus que salva. Não é porque a porta não se abriu sobre mim que eu digo que meu Deus não é um Deus que abre porta até onde não tem parede. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus todo poderoso. E eu não estou dizendo isso simplesmente por causa dessa palavra, não. Eu estou dizendo porque isso está escrito na sua palavra. E a palavra dEle é fiel e verdadeira. E aquilo que Ele profetizou sobre a sua vida, Ele irá concretizar, aleluias. Nessa noite, já estou finalizando, mas eu só quero te dizer que esse problema, essa dificuldade não veio para te matar, ela veio para te fortalecer. Os irmãos que são mais antigos, eles conhecem bem essa frase. E foi com essa frase que o Ministério ADF foi crescendo. Essa dificuldade não veio para te matar, veio para te fortalecer. E se você não conhecia essa frase, aponta já aí no seu telefone, aponta no seu caderno. E todas as vezes que a dificuldade, que o problema bater na sua porta, lembra, essa dificuldade não veio para me matar, veio para me fortalecer. O faraó pensava que matando aquelas crianças acabaria com o propósito que Deus tinha para aquele povo. Só que aquela dificuldade não veio para matar Moisés, veio para impulsionar ele para o propósito que ele está vivendo. E o Senhor nessa noite diz para mim e para você: ei, você não está sozinho. Ainda que pareça que você está sozinho, o Senhor Ele já está levantando e preparando pessoas para te ajudar. Antes de terminar, eu só queria lembrar de uma passagem que tem tudo a ver. Que a Bíblia vai nos contar de um homem que ele não podia andar. E esse homem, ele ficava simplesmente deitado na sua cama porque ele não tinha para onde ir.
Só que esse homem, ele que tinha o desejo de ser curado, ele tinha o desejo de mudar a sua vida. E glória a Deus que esse homem, ele tinha 4 amigos. E esses 4 amigos disseram: não, você quer ir até Jesus? Então a gente vai pegar a sua cama e levar até Jesus. Chegando lá, a multidão apertava e não deixava ninguém passar. E aquelas pessoas podiam ter pensado: bom, a gente tentou, né, amigo? Mas as pessoas estão na frente, não tem como você chegar até Jesus. Só que aqueles amigos, eles não se conformaram com a situação do seu amigo. Eles falavam: não, você não vai conseguir entrar pela porta, tudo bem. A gente vai subir pelo telhado, só que você vai chegar perto de Jesus. O que eu quero dizer nessa noite é: seja esse amigo que aproxima as pessoas de Jesus. É muito bom a gente ouvir que pessoas vão nos ajudar, que pessoas vão nos dar a mão, que a gente não está sozinho. Só que não deixe você também as pessoas sozinhas. Não espere só receber uma mão, estenda você também a sua mão. Não espere só receber ajuda, ajude você também. Não espere só receber um abraço, dê um abraço você também. Não espere só ser ajudado, ajude você também. Seja esse amigo que aproxima as pessoas de Jesus, amém? E dessa forma eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E volto o microfone para o nosso pastor João Paulo Moreira.